Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Efésios, exposição de Efésios. Estamos na 12ª parte já, 12ª parte da carta aos Efésios. Estamos no capítulo 4 e vamos ler novamente o texto todo, do versículo 7 até o 16. Efésios 4, de 7 a 16. O texto diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. A Deus Todo-Poderoso, quem sou eu, Senhor, e quem somos nós aqui para nos debruçarmos diante da Tua santa palavra? Mas por graça, Senhor, e por meio de Cristo, ousadamente nós abrimos a Tua palavra e queremos estudar, Senhor, queremos compreender, queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Fala, Senhor, conosco, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, e que nessa passagem nós encontremos ensinos preciosos para cada um de nós, como membros de igreja. Senhor, edifica o Teu povo, alimenta o Teu povo com a Tua palavra. Glorifica somente a Ti, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Nós pedimos tudo isso, em nome do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos olhar nessa segunda parte, que nós estamos. Nós já vimos o andar digno do crente na igreja, capítulo 4, de 1 a 6. Nós estamos nessa segunda parte, o andar digno do crente e do ministério na igreja, do crente em mutualidade com o ministério. Então, é um andar digno. Nós estamos olhando a parte prática da carta aos Efésios. Como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo expõe doutrina, teologia, ele apresenta a redenção através de Cristo, no Deus triuno, Ele fala sobre a importância da igreja, de estarmos na igreja para crescermos como igreja. Ele expõe a teologia nesse ponto, um pouco fala sobre salvação, soteriologia, depois pula para eclesiologia, e agora no capítulo 4, então, ele entra na parte prática. Ele já expôs que, na primeira parte, a importância, o que solidifica uma igreja é a unidade. Então ele já falou sobre unidade, uma das colunas da igreja, que gera paz na igreja local e, consequentemente, a igreja tendo paz, ela cresce.
ela se desenvolve. É possível trabalhar dentro de uma casa onde há ordem, não é mesmo? Porque onde há desordem, não dá para a gente trabalhar direito. Então, ele começa falando sobre, capítulo 4, de 1 a 6, ele começa lançando a base importantíssima para que a igreja se desenvolva, unidade, né? E falou também dos dons, nós vimos nesse trecho mesmo, nós pegamos já do versículo 7 até o versículo 11, trabalhamos na última exposição, fazendo como se fosse uma introdução desse trecho, e nós vimos que Paulo falou então, que os dons que Cristo vitorioso, que é aquele que desceu às regiões mais baixas, desceu até a terra, se humilhou, morreu, mas também foi exaltado e subiu aos céus, e quando ele sobe, ele derrama dons aos homens através do seu Espírito. Então, os dons concedidos à igreja não são somente os homens que trabalham oficialmente como presbíteros e diáconos, mas todo membro de igreja tem dons, ou um dom, ou dons a serem desenvolvidos, descobertos e desenvolvidos. Então, é um presente de Cristo para a igreja os dons, e também os líderes, que nos auxiliam a reconhecer, a confirmar os dons que Deus deu a cada um de nós para a edificação do corpo. Vimos que tudo isso é um presente de Cristo para a igreja, isso não é invenção humana, mas é Deus mesmo que assim o fez, não é? E nós estamos aí, praticamente, Paulo está explicando do 7 ao 16, aqui do capítulo 4, versículo 7 a 16, ele está explicando o que ele disse no finzinho do versículo 6. O que é que ele disse no finzinho do versículo 6? Ele disse assim, que Deus Pai age por meio de todos. Está em todos e age por meio de todos. Agora ele vai explicar, como é que ele age por meio de todos? Vamos ver então. Nós vimos então, como eu disse, essa primeira parte de 7 a 11, que através dos dons que Cristo derrama sobre a sua igreja. E agora vamos ver como isso trabalha, como é que isso funciona. Eu quero fazer uma introdução aqui, irmãos, uma consideração inicial, para a gente focar na igreja primitiva. Como que o Espírito Santo começou a sua obra lá em Atos. Quando você olha para o livro de Atos, você vê a igreja nascendo e crescendo, a igreja se desenvolvendo através do livro de Atos. Abra comigo Atos 2, versículo 41. Atos 2, 41, diz assim, então o quê? Após Pedro ter pregado a palavra de Deus, não é? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A primeira conversão aqui, após a primeira pregação de Pedro, como igreja aqui, nós vemos um acréscimo à igreja de 3.000 almas, 3.000 pessoas começaram a caminhar também como cristãos na igreja, na primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Como dizem, quando você ouve um batista pregando isso, ele fala, é a primeira igreja batista de Jerusalém. Quando você vê um presbiteriano falando, ele é a presbiteriana central de Jerusalém, né? Bom, nós não vamos dizer isso, mas é a igreja cristã em Jerusalém, vamos dizer assim. Né? Então, a primeira igreja, começou ali a caminhada da igreja, não é? E perceberam aqui a palavra fazendo tudo? É a palavra, aqueles que receberam a palavra foram batizados e foram ligados à igreja, ok? Pela palavra. Capítulo 6, ainda de Atos, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7 diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mais uma vez, o Espírito Santo usando a palavra para salvar vidas, para alcançar vidas, para edificar a igreja. Ok? Capítulo 9 de Atos, mais para frente um pouquinho, versículo 31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor de Deus.
e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, crescimento na igreja, tanto numérico quanto, digamos assim, tanto na horizontal, numérico, gente chegando para a igreja, quanto na vertical, crescimento espiritual de cada membro, desenvolvimento, maturidade, vem através da palavra de Deus. É o alimento para o rebanho, ok? Aqui, versículo 31 do capítulo 9 de Atos, mostra que Deus estava edificando a sua igreja. Edificar aqui tem um significado bastante importante para nós. É o que Paulo vai trabalhar bastante esse termo aqui nessa passagem, e ele trabalha também esse termo na carta aos Efésios, né? Edificação, edificar. O termo aqui, tanto em Atos, como às vezes que Paulo usa lá na carta aos Efésios, o termo significa construir, mas também significa reedificar ou reconstruir. Então, a palavra no grego original, ela significa tanto salvar pessoas que ainda não eram cristãs, ou seja, começar uma nova construção, ou significa trazer de volta aqueles que já eram e se desviaram. Trazer de volta, através da palavra, alguém que fora edificado, caiu a casa, mas depois agora está sendo reconstruída, por assim dizer. Ok? Então, edificar significa isso. E tem mais um ponto ainda, uma variante no grego aqui do termo oikodomeo, que é edificar, que significa serviço constante de Deus. É um serviço constante. Ou administrar. Ou fazer manutenção, dar manutenção. Então, edificar, através da palavra, significa uma construção que está sendo iniciada, ou uma reconstrução, ou uma manutenção da casa. Uma manutenção, manter a casa em ordem. Nós podemos então extrair disso que edificar na Bíblia é pregar o evangelho que salva as almas que estavam perdidas e faz a igreja aumentar em número, ou seja, o crescimento que nós chamamos de crescimento horizontal, certo? Como também dar manutenção, ou administrar a igreja, ou continuar mantendo a igreja em ordem, fazer a manutenção da igreja, né? Para o crescimento espiritual de cada crente até a maturidade aqui na vertical. É o crescimento que nós chamamos de crescimento vertical. Crescimento como nós vamos amadurecendo, né, e crescendo espiritualmente. É o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é somente fazer a igreja crescer em número, na horizontal, mas crescer também na vertical, em maturidade espiritual de cada um dos seus filhos. Deus espera que seus filhos cresçam e não permaneçam como crianças, espiritualmente falando, ok? Então, tendo isso em mente, nós vamos olhar agora para o texto aqui que Paulo fala, o texto de 11, nós vamos trabalhar mais de 11, volta lá para Efésios 4, a partir do versículo 11, nós vamos entender aqui que Paulo está mostrando a atuação ou a operação do ministério da palavra. É o ministério da palavra que está fazendo isso aqui, que vai fazer isso aqui que Paulo vai explicar agora. Chama-se ministério da palavra, ok? O ministério da palavra, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo, ele quem? O cabeça, Cristo, ele mesmo concedeu. Não é invenção humana Deus separar algumas pessoas para uma missão especial. Da mesma forma que Deus estabeleceu no casamento que o marido é o cabeça e a esposa é o corpo, semelhante à igreja, semelhante a Cristo, o marido é semelhante a Cristo como cabeça, a esposa é semelhante ao corpo como a igreja, e os dois andam juntos, não é? Da mesma forma, Deus também estabeleceu homens para liderar o seu rebanho, pastores, que estão chamados na Bíblia, não é, de presbíteros, com o auxílio de um outro segundo ofício. Só tem dois ofícios, pastores e diáconos.
presbíteros e diáconos. Pode chamar de pastor? Pode, não tem problema. Como é que é a forma mais bíblica? Presbítero. Presbítero é pastor. Presbítero é aquele que dirige a igreja. A liderança oficial da igreja é através de uma pluralidade de presbíteros, tá? Auxiliado por uma junta diaconal, um grupo de diáconos que edificam a igreja, que mantém a ordem na casa, por assim dizer, ok? Então no Novo Testamento é isso. Só que Paulo lança aqui no versículo 11, ele lança 5 dons ou ofícios ou ministérios voltados à pregação e ensino, que nós chamamos então, como eu já disse, ministério da palavra. Eles são considerados, queridos, indispensáveis à igreja, vitais para a igreja. O ministério da palavra é vital para a vida da igreja. Se não houver ministração e ensino correto da palavra de Deus, a igreja morre, porque não tem alimento. Então, fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. Aliás, ele começa colocando, qual é o primeiro ofício que Paulo coloca? Apóstolos, perceberam? Apóstolos. Então os apóstolos, Paulo relata que os apóstolos são a base da igreja, a doutrina dos apóstolos é a base da igreja. Então toda a igreja está baseada nas escrituras. Onde é que está a doutrina dos apóstolos? Aqui. Os apóstolos tanto confirmaram a canonicidade do Velho Testamento, como também, depois, mais para frente, eles também foram, a sua própria palavra apostólica foi confirmada como palavra de Deus. Então tudo que está na Bíblia não é que contém a palavra de Deus, não, ela é a palavra de Deus. De Gênesis, do primeiro versículo, a Apocalipse, o último versículo, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a doutrina dos apóstolos. Paulo começa com os apóstolos, aqueles que lançaram a base fundamental de toda a igreja cristã, da igreja de Cristo. Os apóstolos, ele começa então falando dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, é o fundamento da igreja. Então, por assim dizer, toda a igreja cristã bíblica é uma igreja apostólica. Isso não é prerrogativa ou exclusividade dos católicos, não é? Que chamam Igreja Católica Apostólica Romana, né? Assim eles se denominam. Mas nós todos somos apostólicos, de alguma forma sim, porque nós somos derivados nós temos a doutrina dos apóstolos como essencial para a vida da igreja. É a Bíblia, ok? Então, primeiro, apóstolos, depois ele fala profetas. Quem eram os profetas naquela época? Aqui ele se refere a um tipo de profecia, que não é essa profecia de querer dizer para você o que vai acontecer daqui a pouco, ou dar um caminho para você. Não. Profecia aqui significa exortação. Eram pessoas que traziam uma palavra dizendo assim: irmão, esse caminho não está certo, está errado. Então, de alguma forma, era uma profecia, era usando a palavra de Deus para exortar os membros de igreja. Para exortar no sentido até de fazê-los caminhar, dar uma direção para eles no sentido bíblico. Não é ele vai inventar moda e Deus falou comigo uma coisa extra bíblica e agora você tem que fazer isso. Negativo. Os profetas eram aqueles que davam direção para a igreja. A boca de Deus falando para a igreja e exortando a igreja. Então esses eram os profetas, são homens que exortavam biblicamente a igreja. Ok? Então vocês viram, primeiro, apóstolos, doutrina dos apóstolos lançada em primeiro lugar. Profetas exortavam biblicamente. Evangelistas, quem eram os evangelistas? São os evangelistas. Todos os crentes são evangelistas, por assim dizer. Todos nós nascemos cristãos como evangelistas. Todos nós podemos e devemos falar de Cristo para outras pessoas. Os mais próximos, aqueles a quem a gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus e mostrar o amor de Deus para todos. Mas existem pessoas que Deus dá um dom especial a essas pessoas, para que elas tenham mais, digamos assim, um dom mais avantajado dentro dela, e uma sede de visitar, de falar de Cristo para almas perdidas, para os de fora da igreja. Então o evangelista tem essa missão de
pregar a palavra de Cristo para os de fora da igreja. Evangelista não é o que vai chamar e dizer para a alma perdida: olha, você tem que largar a droga aí, você tem que abandonar o caminho de prostituição e vir para a igreja, para cantar hino lá. Não é isso. Não é. O evangelista, ele chega assim e diz assim: olha, só tem um jeito para você, é Cristo, eu vou pregar Cristo para você. Abra aqui João 3,16, vamos ler junto comigo? Deus amou o mundo de tal maneira, enfim. O evangelista prega a palavra, ele usa a palavra também, por isso, dons da palavra, ministérios da palavra. E por último, Paulo diz: pastores e mestres, são os que ensinam a palavra, aconselham e guiam a igreja pelos princípios da palavra de Deus. Perceberam que tudo está envolvido na palavra? Os cinco dons, ou 5 ministérios, todos eles envolvidos na palavra, é o ministério, é o que chamamos de ministério da palavra de Deus. Hoje nós podemos dizer que os apóstolos já não existem mais, eles já se foram, mas lançaram a base, e nós estamos apoiados neles, nós não precisamos mais de apóstolo. Aliás, eu preciso sim, de vez em quando eu ouço um apóstolo, quando eu leio Pedro, quando eu leio João, quando eu leio Paulo, as cartas de Paulo, eu estou ouvindo o apóstolo falando comigo, né? Quando eu leio Mateus, apóstolo, estou lendo o Evangelho de Mateus, o apóstolo está falando comigo, né? Então, tenho sim apóstolo hoje, né, que fala comigo, através da palavra de Deus, ok? Então, não existem apóstolos vivos, tá? Como dizem, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque já se foram. Graças a Deus não tem. Se tiver alguém se autodenominando apóstolo, é falso. Isso não existe mais. Pelo menos nessa situação aqui, obrigado. Biblicamente falando, não existem apóstolos mais, ok? Então vamos lá. Para que servem esses dons concedidos à igreja? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo dos ministros da palavra, então, é auxiliar os membros de sua igreja a descobrirem os seus dons e também a desempenharem os seus dons para edificar o corpo. Vocês perceberam que não são só os ministros da palavra que trabalham aqui, mas ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui são todos os membros da igreja, ok? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O serviço de quem? Só dos ministros da palavra? Não, de todos os santos, todos os membros de igreja. Para a edificação do corpo de Cristo. O alvo do ensino da palavra de Deus é que todo cristão, todo membro de igreja seja útil dentro do rebanho, dentro da sua igreja local. Por isso existe a necessidade de uma filiação, por assim dizer, de se tornar membro oficial de uma igreja, onde os líderes podem contar com aquela pessoa para algum serviço, para alguma obra, para alguma coisa que ele não pode fazer. Por quê? Porque nenhum dos ministros, nem os apóstolos tinham todos os dons. O próprio Paulo, nós vamos ver daqui a pouco, vamos relembrar, que ele mesmo disse que era necessário crescer junto com todos os santos. Nós só conhecemos a plenitude de Cristo com todos os santos. Nem Paulo conseguia ter uma visão plena da grandeza de Cristo se não fosse através da igreja, junto com os irmãos, ele conhecer mais a Cristo na vida dos irmãos. Através dos irmãos, através de todos os santos. Ok? Então, esse é o objetivo dos ministros da palavra, que estão relatados aí no versículo 11, ele diz no versículo 12, ele vai começar a explicar como que Deus está operando, lá no versículo 6, agindo por meio de todos e está em todos. Aí ele vai começar a explicar, através de todos os membros, através de todos os membros da igreja. E no versículo 13, os ministros aqui, em unidade com os membros, eles produzem um crescimento de cada membro, até o quê? Até a estatura de Cristo, queridos. O nosso Pai, se você é filho de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um alvo para a sua vida, e é um alvo elevadíssimo. Para Deus, Ele quer que todos os seus filhos sejam semelhantes ao seu
primogênito. Que todos os seus filhos cresçam até a perfeição que é Cristo. É mole, o que mais? Não dá para ficar brincando de crente. Não dá para ficar perdendo tempo com coisas vãs nesse mundo. Nós temos muito para conhecer de Cristo. A vida cristã, nosso Pai, dentro da vida cristã, tem uma exigência muito grande para nós. Sermos semelhantes a Cristo. É óbvio, você como mulher, como mãe, dona de casa, esposa, você tem ali aquilo que... como você vai florescer ou frutificar como mulher, sendo a expressão de Cristo dentro do seu lar, na comunidade onde você está inserida, no trabalho onde você trabalha, né? E assim o homem também, é lógico, não é? Nós não vamos aqui nessa carne desenvolver toda essa plenitude, mas nós vamos fazer o possível para chegar o mais perto possível da plenitude. Então ele vai explicar aqui que esse crescimento não é só para os líderes, não é só para meia dúzia aí de escolhidos, para fazer um trabalho especial, não, mas é para toda a membresia crescer, que chegar a essa perfeição. Esse é o crescimento que nós chamamos de crescimento vertical, é chegar à maturidade. Ele diz então no versículo 13, ele fala duas coisas em primeiro lugar, referentes à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos. Percebam aí, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Ele já explicou lá no versículo 3, versículo 5. Unidade da fé quer dizer que pela palavra de Deus eu reconheço que só há um Salvador em quem eu tenho que crer. Quem é? Jesus. Só há um Salvador. Unidade da fé quer dizer isso. Fé somente em Cristo. Palavra de Deus, por isso que o evangelista prega Cristo. Ele tem que pregar Cristo. Para salvar é só Cristo. Então ele prega Cristo. Então, unidade da fé é o começo da carreira cristã. Ele está falando aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos conheçam a base que é Cristo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí ele vai falar de um desenvolvimento, e ele fala de conhecimento através do quê? De uma universidade, de um curso que você faz, se for bíblico sim, mas ele está falando de conhecimento das Escrituras. Por quê? Qual é o assunto central de Gênesis a Apocalipse? Cristo. Nós precisamos conhecer a plenitude de Cristo em toda a palavra de Deus. É através da igreja. Então, mais uma vez, o ministério da palavra em ação, primeiramente pregando a palavra para lançar a fé. Unidade da fé em um único Salvador, fé em Jesus Cristo pela palavra, e depois dando crescimento através de um conhecimento do Filho de Deus. Depois ele vai falar que isso então vai também levar à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeita varonilidade significa que um varão perfeito é somente Cristo, só Ele é o varão perfeito, mas nós temos que chegar até lá também. Nós temos que nos esforçar para chegar até lá também. E ele explica melhor a medida da plenitude de Cristo. Então, o ministério da palavra está nos levando a esse crescimento na horizontal, na vertical. Eu sempre faço essa confusão. Vertical é para cima, né? Do lado é horizontal. Ok, nós temos um crescimento para cima, conforme Cristo. Nós somos chamados para crescermos e chegarmos a essa estatura. E o propósito desses homens que estão lá no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o alvo desses docentes, da docência cristã, é o amadurecimento dos eleitos. É o crescimento, é o que ele está explicando aqui, o que Paulo coloca, é para que ninguém fique que nem bebezinho como crente,
A nossa vida cristã precisa se desenvolver. A Bíblia toda fala de crescimento espiritual, edificação, fala que nós não podemos mais ser meninos inconstantes, fala que nós precisamos crescer, que nós não podemos ficar só tomando leitinho, mas que precisamos de um alimento sólido. Ou seja, a Bíblia toda fala de crescimento. Fala que nós precisamos estar no desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Como lá em Filipenses fala, é crescer, é se santificar, é estar sendo mais de Cristo e menos de mim mesmo. É quando eu morro para a minha carne, para a minha própria vida, e Cristo começa a crescer em mim. A obra de Cristo na minha pessoa. Todos nós vamos crescer. É esse o alvo dos professores, dos presbíteros de uma igreja. Hoje os presbíteros, é esse o alvo, não tem outro alvo. Não é fazer você dar dinheiro para a igreja, ou não é fazer você ser curado de doenças. Nós oramos para que Deus faça isso, claro, nós queremos que você seja abençoado no seu trabalho, tenha uma prosperidade financeira muito grande, mas esse não é o alvo principal. Lógico que nós desejamos o bem para todos, desejamos que todos os irmãos sejam curados das suas doenças graves, que os casamentos de vocês estejam equilibrados, sejam casamentos felizes, e tudo certinho dentro de casa, nós queremos tudo isso. Mas o alvo principal é que cada um cresça. Somente você crescendo, você como homem ou como mulher, crescendo em Cristo, é que isso é possível. É que o alvo supremo é esse. O alvo supremo da docência é que nós cresçamos. E ele vai explicar, depois do versículo 13, que Paulo tem 2 objetivos bem definidos nesse crescimento. Primeiro, no versículo 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro. Sabe o que é agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina? Tipo assim, uma pessoa prega um negócio lá, é Deus que está falando, eu vou lá. A outra pessoa prega, olha lá, Deus está falando lá. Irmãos, tem situações que chegam a ser cômicas, se não fossem trágicas. Eu já contei aqui um caso, por exemplo, de uma família, e quando o irmão começou a caminhar conosco, foi batizado conosco, há muitos anos atrás, gente, faz mais de 20 anos esse caso. E então ele parou de congregar, nós fomos visitar, eu fui acompanhar o pastor na época, eu era aprendiz, eu estava sempre na rabeira do pastor para poder aprender com ele como é que fazia isso. Fomos juntos lá e chega na casa do rapaz, ele diz assim: não, irmãos, eu não preciso mais congregar. O pastor falou: como assim? Eu também fiquei, não preciso mais congregar não, está tudo bem, hoje em dia tem irmãos que vêm aqui em casa pregar para mim. É mesmo? Vem aqui na sua casa pregar para você. Ué, mas de que igreja? Eles são do Testemunho de Jeová. Irmãos, não tem noção do anticristo. Não tem noção do que é igreja e do que não é. Comendo alimento estragado. Vocês já ouviram aquela situação? O Augusto Nicodemos, vira e mexe, ele fala, daquela situação que às vezes ele se sente até lisonjeado, que ele foi comparado uma vez com 2 pastores, como é que é? Olha, 2 pregadores que eu amo tanto, uma mulher falou para ele, o senhor e o Edir Macedo. Ele falou que se sentiu lisonjeado, o Edir Macedo, lá da Universal do Reino de Deus. Irmão, nem igreja pode ser considerada, não é? Então, são pessoas assim, que são meninos inconstantes. Ele vai comer veneno e não sabe que está comendo veneno. Ele vai ouvir coisas que não sabe que está comendo coisas que vai fazer mal para ele, que vai fazer com que ele se perca. Então é o que Paulo está querendo dizer. Irmãos, isso aqui choca a gente, não choca? Porque parece que dentro da igreja todo mundo é bonzinho, todo mundo quer o bem de todos. Cuidado. É o que ele está falando aqui, irmãos, vocês precisam discernir. É o que ele está querendo dizer aqui, versículo 14, deixar a infância espiritual e a ingenuidade tola que se desarma, por assim dizer, que abaixa a guarda para qualquer coisa entrar para dentro de nós e comer alimento estragado. Ele está falando aqui, deixem de ser meninos inconstantes, levados por todo. Agora, a questão aí é vento do quê? Doutrina, perceberam?
O problema aqui não é gente que te convida para jogar futebol na hora do culto. Isso é um problema, mas não é o pior. Aqui ele não está falando de gente que te convida para ir para uma festa na hora de uma reunião da igreja. Você tem que tomar uma decisão? Tem, mas o perigo não é esse. O maior perigo são as doutrinas. Gente que se faz de mestre e abre a palavra de Deus para refutar algum ensinamento que você tem recebido da igreja. É doutrina. É como se ele estivesse falando assim: ouça aqueles homens que Cristo te deu lá no versículo 11, ouça a doutrina desses homens e cuidado com a doutrina daqueles outros. Como é que você vai discernir? Quando você está comendo bem a doutrina desses homens que Deus levantou na igreja. E aí então você vai discernir, não vai ser mais criança, não vai ser mais tolinho, né? Que qualquer pessoa te convida e você vai, ou você comer qualquer alimento, aí você vai ter discernimento para não comer aquela comida. Você vai comer bem aqui, ser forte, crescer, para não precisar comer fora. Você vai saber dizer não em algumas situações. Infelizmente é assim. Crescimento vai fazer com que nós tenhamos discernimento. Todo crescimento vai nos levar a essa decisão. Eu dizer não para algumas coisas. Em primeiro lugar, versículo 14, eu vou dizer não para a falsa doutrina, para os falsos mestres, homens que induzem ao erro, não é? Versículo 14. Mas, em segundo lugar, o objetivo, então, é versículos 15 e 16. Qual é o que fala no versículos 15 e 16? Mas, seguindo o quê? Você consegue ver para mim? Seguindo a verdade. O que é a verdade aqui? A verdade aqui é um corpo de verdades que é a palavra de Deus. As Escrituras. Jesus diz que a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. Como é que Deus purifica a igreja? Lava a igreja, que nós vamos ver no capítulo 5 de Efésios. Cristo lava a sua igreja pelo lavar da palavra de Deus. Então é deixando de ouvir as falsas doutrinas para ouvir a verdade. Dizendo não para uma coisa, mas sim para outra. Eu quero comer, eu grudo nesses homens, eu quero aprender mais deles, eu quero questionar o meu presbítero, eu quero aprender mais. Tem coisa que eu não entendi hoje. Ele pregou, mas eu não entendi. Eu vou atrás dele, eu vou enxuriçar ele, eu vou tirar o sossego dele, porque eu preciso aprender. É isso mesmo. O crente precisa fazer isso. Eu louvo a Deus quando tem gente que, irmão, eu não entendi aquilo. Tem certeza que é aquilo, pastor? Me ajuda. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos abrir. Quem sabe eu errei mesmo. É possível. Nós somos falíveis. Às vezes eu falei uma coisa que não é. Vamos lá e vamos crescer juntos. É precioso quando irmãos querem tirar dúvidas das Escrituras. É sinal que ele está comendo a palavra de Deus. E vai crescer, irmão, vai crescer. Com certeza, Deus é fiel. Essa pessoa vai crescer na palavra de Deus, espiritualmente falando, vai deixar de ser menino inconstante. Então esse é o objetivo, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, sempre a referência é Cristo, vocês perceberam? Crescendo para ser parecido com o presbítero Newton, com o presbítero Rodrigo? Negativo, para ser mais parecido com Cristo. Pastor que faz discípulo para ele, é falso profeta. Pastor tem que fazer presbítero, tem que fazer discípulos para Cristo. Nós precisamos levar todos a Cristo. Vocês precisam crescer segundo Cristo, não segundo... Eu sou o mais miserável dos homens. Se vocês me copiarem, vocês estão falidos. Eu não posso servir de referência, embora Deus use presbíteros, nós vamos ver daqui a pouco, para serem modelo do rebanho. Homens pecadores, homens falíveis, mas que Ele dá graça para que eles possam guiar o rebanho. Então, cresçamos em tudo naquele cabeça, Cristo, versículo 16. De quem? Todo o corpo, agora olha só, bem ajustado, parece quando monta uma máquina e coloca todas as peças bem ajustadinhas no lugar. Um motor de um carro.
bem ajustadinho ali. Pistão, né? Virabrequim, todas aquelas peças ali, fecha, quando dá a partida, funciona redondinho, bem ajustadinho. Cada peça, não são só os ministros, todos os membros trabalhando juntos. O motor funciona com o funcionamento de todas as peças, né? E ele diz no versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Vocês perceberam? Há um todo, né? Há um corpo, ou um corpo que vai crescer, mas segundo a operação de cada. Perceberam agora no singular? Cada parte. Você precisa descobrir qual é a sua missão dentro daquela igreja que você reúne. O que eu posso fazer? Onde eu posso ser útil? Senhor, me ajuda a desenvolver esse dom. Chega nos irmãos presbíteros, irmão, onde eu posso servir? Não é? É a justa cooperação de cada parte. Não é? E ele continua dizendo, sendo assim, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor, pode-se dizer que é como se fosse o óleo derramado dentro do motor, né? Que todas as partes funcionam bem sem agredir umas às outras, né? Porque sem óleo, o ferro com o ferro ali, ele se corrompe, né? Ele se destrói. O amor, ele faz com que haja graxa, né? A graça no meio de nós, trabalhando para que todos funcionemos bem, né? Respeitando o dom de cada um, né? É assim que funciona, queridos. Então, é através desse ensino da igreja, ou na igreja, e pelo engajamento no serviço de edificação com os seus dons, que o membro amadurece e deixa de ser vulnerável ao erro, né? E ele está aqui, então, nós estamos, como membro, nós todos estamos aqui para dar ouvidos à verdade. A verdade é que produz um legítimo crescimento espiritual. A verdade aqui, você sabe, a palavra de Deus. É ela que produz um legítimo crescimento espiritual, né? Para que nós possamos nos cooperar na edificação da igreja, sendo liderados por mestres. Mestres da palavra. Esses mestres funcionam como um maestro, como aquele que dá o tom, como aquele que rege. Simplesmente isso. Mas quem toca não é ele. Ele não tem a missão de tocar todos os instrumentos, mas precisa de alguém dar o tom, precisa de alguém mostrar o caminho, precisa de alguém falar, é por aqui, agora para, agora continua, vamos para trás, vamos para frente, né? Precisa de alguém dirigir, alguém guiar o rebanho, ok? Eu vou dizer uma coisa para vocês, Éfeso, a igreja de Éfeso, ela chegou lá nesse ponto. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 2. Se você perceber, lá em Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus ordena a João escrever as cartas das 7 igrejas da Ásia, Éfeso é a primeira carta que Jesus manda João escrever. Capítulo 2, ao anjo da igreja que em Éfeso, escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus, ele anda no meio das suas igrejas. Jesus, ele anda. Ele está no meio aqui de nós, está andando. O que ele está fazendo aqui? Ele está nos edificando. Ele está trabalhando em nós, através do seu Espírito, ele está operando em nós. É ele que pode dizer assim, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você lá atrás, conheço você que está escondido lá atrás, eu conheço, só Jesus pode dizer isso. Versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 6,
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas era uma seita religiosa, perniciosa, perigosíssima, venenosa, mais ou menos como o gnosticismo naquela época, que queria infiltrar dentro da igreja, trazer o mundanismo para dentro da igreja. Nicolaítas, Jesus odiava. E o que a igreja de Éfeso tinha de bom? Apesar de que eu não vou ler a parte onde Jesus condena a igreja, porque ela teve falhas, mas nós percebemos aqui que a igreja de Éfeso chegou a essa maturidade, porque ela colocou à prova aqueles que se diziam mestres e não eram. De que forma? Pela palavra de Deus. Eles amadureceram, eles não ficaram como meninos inconstantes, eles deram ouvidos para Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja pegou e falou, não, nós queremos crescer, como é que faz isso? Vamos lá, Timóteo. Quem era o pastor da igreja de Éfeso? Timóteo, vamos lá, precisa do quê? Precisa de presbítero. Então vamos lá, 1 Timóteo 3, presbítero. O que mais precisa? Diácono, vamos lá, como é que o diácono faz? Nós queremos ser diácono, vamos lá. E a igreja começou a se edificar. Teve falhas? Teve. Isso é bom, sabe por quê? Para a gente ver que nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita, nem Éfeso foi perfeita. Então a gente precisa entender que funcionou nesse sentido o crescimento espiritual da igreja de Éfeso, né, o que Paulo ensinou, deu efeito, surtiu efeito, a igreja cresceu, a igreja obedeceu. Então aqui a gente percebe, eles fizeram isso, eles deixaram de dar ouvidos aos nicolaítas, aos falsos apóstolos, puseram eles à prova e puseram para fora da igreja, mandaram eles embora, e aí eles falaram assim, nós vamos ouvir os presbíteros da igreja, aqueles que pregam a palavra, eu quero ficar com a palavra, e então eles cresceram, eles amadureceram. É esse o alvo da igreja cristã, é esse o alvo do ministério. Como conclusões, o que a gente tira daqui? Paulo entende então, e ele passa para nós aqui, que é com todos os santos, como nós vimos lá quando pregamos o capítulo 3, versículo 18 de Efésios, nós vimos que Paulo diz que é com todos os santos que nós crescemos, nós conseguimos compreender todas as dimensões do amor de Cristo. É com todos os santos, em plena mutualidade, em plena comunidade, que chegamos à perfeita maturidade em Cristo. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, todos precisamos uns dos outros. A palavra que mais aparece, principalmente, a palavra não, o ensinamento, um dos que mais aparece nas Escrituras, e termos semelhantes, é uns aos outros. Uns aos outros, a exortação de quase todo escritor do Novo Testamento, uns aos outros, mutualidade, viver em comunidade, serviço mais para o outro do que para mim. Então é isso, Paulo entendeu que ele não tinha todos os ministérios, ele precisava do ministério dos outros para auxiliar a ele mesmo, para ele crescer, e nós também, pior ainda, não é? Precisamos mais ainda, uns dos outros, não é? Nós vimos também que sem o ministério da palavra, a igreja não cresce, e ela morre, ela está sujeita ao engano. Todos os outros ministérios apoiam e se derivam do ministério da palavra. O ministério da palavra, ele rege, como eu disse agora há pouco, ele dá o tom para o andamento da igreja. É o ministério da palavra que coordena a igreja, ele edifica e ele também dá o tom para a caminhada da igreja. Isso não é coisa de homem, não é doutrina de homem, porque eu não estou falando aqui de presbítero que chega aqui na frente e impõe autoridade e dá aquela carteirada, né? Mas não baseado na Bíblia. Agora, se ele estiver baseado nas Escrituras, temos que obedecer. O presbítero tem autoridade enquanto ele for bíblico, porque só a palavra de Deus tem autoridade na igreja, não é a palavra do presbítero, não é a vontade do presbítero, não é o desejo de fazer a vontade, né, de uma maioria, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na igreja, através da palavra de Deus. E que mais? A igreja precisa ser viva e dinâmica.
onde todos trabalham e não ficam só criticando e achando defeitos naqueles que trabalham. Porque tem gente que não quer trabalhar, mas fica achando defeito nos outros, que estão fazendo um grande esforço para botar a igreja para funcionar. Tem pessoas que estão se desdobrando. Eu louvo a Deus por essas vidas. Eu não consigo, mas eu louvo a Deus. E por que eu vou ficar criticando? Ah, não, o camarada lá está fazendo tudo. Tá, você faz. Chega lá nele e fala, vou dividir com você, tá bom? Simples assim, né? Ninguém quer fazer isso. Ninguém não. Poucos querem fazer isso. Mas todo mundo quer ser técnico de futebol, né? Ou todo mundo quer criticar o centroavante quando ele perde um pênalti. Mas na hora de bater pênalti, você não quer ir lá bater, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Então, é isso que Paulo está ensinando à igreja. Algumas aplicações que a gente pode tirar aqui do texto, irmãos. Que tipo de coração nós devemos ter enquanto membros de igreja, para que possamos amadurecer e servir ao corpo de Cristo? Que tipo de coração um membro da igreja deve ter? Vamos pensar um pouquinho diante do que nós estudamos hoje. Se só crescemos quando permanecemos unidos com todos os outros membros e aprendemos a servir uns aos outros, e se temos guias que nos ensinam e nos servem de modelo, eu acho que aqui a gente já pode ter uma resposta, né? Que tipo de coração eu devo ter então? Eu devo ter um coração humilde de aprendiz, primeiramente, para aprender com meus irmãos que ensinam, minhas irmãs que ensinam. Corações cheios de mansidão e longanimidade, por quê? Para que nós podemos suportar uns aos outros em amor. Vocês se lembram da passagem que deu base para tudo isso que nós estamos falando aqui? Qual é a base da igreja, onde a igreja cresce? Onde há unidade. Deus abençoa onde há unidade. Eu vou lutar pela unidade na igreja. Eu vou lutar para que a igreja tenha paz. Porque se ela tiver paz, os meus irmãos e irmãs que me ensinam vão ter paz para preparar suas aulas, para me servir, para me aconselhar, para me pastorear, para me ajudar. E aí então eu vou crescer. Se eu tirar a paz da igreja, eu estou cometendo suicídio espiritual. Se eu promover contendas dentro da igreja, eu estou me suicidando espiritualmente. Eu vou morrer junto com os meus irmãos. Então é isso. O membro de igreja precisa ter humildade para entender que ele não sabe tudo. Ele precisa de alguém para ensinar. Nós não podemos ser cheios de nós mesmos e achar que nós sabemos tudo. E sabe, aquela pessoa que parece que está aprendendo tudo de novo, mas de novo falar as mesmas coisas. Agradeça a Deus. Se está sendo repetitivo os ensinos, é porque você precisa, eu preciso. Ouvir de novo as mesmas coisas. E Paulo diz que é segurança para vós outros. Ouvir as mesmas coisas. Não seja soberbo, seja humilde para aprender e também para promover a paz dentro da igreja. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que tipo de coração um homem que almeja o oficialato ou a liderança em sua igreja local, que tipo de coração esse homem precisa ter? Eu posso pensar em algumas coisas aqui. Bem, se nós aprendemos aqui com Paulo que ninguém tem todos os dons e o líder deve ensinar e levar cada membro da sua igreja a um crescimento e aperfeiçoamento do dom dos outros. O líder precisa fazer isso, que o outro descubra o seu dom, cresça no seu dom, para auxiliar no crescimento de Cristo, do corpo de Cristo, perdão. E também esse líder tem que pensar que se ele precisa ensinar seus liderados, não somente com doutrina, mas também com sua própria ética, sendo modelo para o rebanho. Então nós podemos tirar a conclusão que esse líder deve ter um coração humilde também, o suficiente para repartir as demandas da igreja com os outros. Assim que ele consiga identificar os dons, testando e confiando em seus liderados. Por que eu digo isso?
Porque Paulo, quando escreve a primeira epístola a Timóteo, quando ele explica como é que tem que ser um presbítero, como é que tem que ser um diácono, depois no capítulo 5 ele vai dar mais explicações e diz assim: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. O que ele está dizendo? Ele está querendo dizer o seguinte: que os presbíteros precisam ter cuidado para confirmar aqueles que realmente têm o dom, o chamado, para poder exercer a missão. Porque nós podemos cometer erros. Então, isso é extremamente importante. A pessoa que é candidato à liderança, que quer ser um presbítero, um diácono, excelente coisa almeja. Eu incentivo, sempre fui um incentivador disso. Mas a gente precisa entender que existem algumas situações em que essa pessoa precisa demonstrar algumas características, um caráter provado e aprovado, e confiabilidade também dos demais líderes, para que nós possamos o motor continuar funcionando bem, ajustado, senão ele quebra. Então esse líder precisa ter esse coração humilde, né? E também precisa ter coração humilde de um eterno aprendiz, porque a doutrina apostólica, ou a sã doutrina, é conhecer um Cristo que é Deus Todo-Poderoso, soberano, e que você nunca vai chegar ao conhecimento pleno dele. Que nós vamos conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, e nunca vamos chegar ao fim do conhecimento de Cristo. Então, o líder precisa ter essa humildade de coração, de saber também entender que o dia que ele parar de aprender, ele também vai parar de ensinar. O dia que ele deixar de ser um aluno, ele vai deixar de ser um mestre, consequentemente. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4, versículo 16, ele diz assim, 1 Timóteo 4, versículo 16, ele diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres. Quais os deveres? De pregar a palavra de Deus, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo está querendo dizer para Timóteo assim: tenha cuidado de você mesmo. Ele não está falando assim para Timóteo, como ele falou em outra parte: toma um pouco de vinho misturado com água por causa do teu estômago. Ele tinha problema de saúde, Timóteo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer assim: tome cuidado com o seu procedimento. Você é modelo para o rebanho. Presbítero precisa ter uma vida ilibada, ter uma vida limpa, ter uma vida íntegra, para que os outros possam segui-lo. Ele tem que buscar a perfeição o tempo todo. Não vai conseguir ser perfeito nesse mundo? Não. Mas Pedro diz que nós somos modelos para o rebanho. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para você, e vai ser chocante. Digamos que essa semana que vem, você receba um aviso lá no grupo do WhatsApp: presbítero Newton cometeu adultério. Como é que você fica? Como é que você fica? Não sei, pode passar um monte de coisa na sua cabeça. Paulo fala: cuida de ti mesmo e da doutrina. Não deixa de ensinar a doutrina, mas você precisa ser modelo. O teu caráter aprovado carimba a autenticidade dos seus ensinos. Se você não for um homem íntegro, o que você ensina é lixo, não serve. Eu estou tentando, como é que eu posso dizer assim, ruminar, não, eu estou tentando digerir até hoje uma notícia tão terrível que nós recebemos há alguns dias atrás, de um dos escritores mais amados que eu amava tanto, um mestre para mim, americano,
que cometeu um pecado grave, eu tenho escritos dele, não vou jogar fora os livros dele. Ele ensinou. Mas eu vou dizer para você, quando eu recebi aquela notícia do adultério, ou da relação extraconjugal que aquele homem teve, aquilo me deixou muito mal. Muito mal. Pessoas que deixaram de cuidar de si mesmo. Eu não posso pensar só na doutrina, eu preciso pensar em mim mesmo. Não é saúde física, eu posso até ser consumido, não tem problema, se Deus lançar um câncer, não tem problema, isso não é a questão, não é questão física, é a questão de ter integridade, de expressar a santidade de Cristo. Se eu estiver pregando aqui para você, e você souber de alguma coisa ilícita que eu cometi lá fora, a minha palavra para você não funciona. Um homem de Deus, quando prega e ensina, ele precisa ser modelo para o rebanho, e quando eu penso nisso toda noite, tem hora que eu perco o sono, tem horas que eu já acordo no dia seguinte pedindo perdão para Deus, porque eu sei que o dia que eu, Deus me livre, não o dia que eu cometer, mas se eu cair em pecados graves, como esse que eu mencionei, eu vou destruir esse rebanho. Destruir talvez seja forte demais, mas eu vou trazer um grande abalo para esse rebanho. E eu não quero fazer isso. Então a gente sofre porque a gente precisa ter cuidado, vigiar o tempo todo. A minha carne quer coisas ilícitas o tempo todo. O diabo quer me levar para caminhos ilícitos o tempo todo. A religiosidade pode me fazer soberbo. Por quê? Porque o conhecimento ensoberbece se eu não for humilhado pelo espinho na carne. O conhecimento de Paulo, quando Paulo fala, tira esse espinho da carne, Jesus fala, não vou tirar. Por quê? Porque aquilo me humilha. Então Paulo diz, eu dou graças a Deus pelo sofrimento, pelo espinho na carne. Eu preciso de um espinho na carne, o tempo todo. Rodrigo também precisa. Outros irmãos que servem também vão precisar. Espinho na carne. Cuida de ti mesmo da doutrina. É o que nós precisamos. Então, queridos, ninguém poderá andar dignamente como crente, seja um membro de igreja, ou até mesmo um líder de igreja, se não conhecer plenamente o seu cabeça, o cabeça da igreja, e ser maduro espiritualmente, segundo o caráter de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, resumindo tudo, todos nós vamos chegar lá. Alguns de vocês vão amadurecer mais do que eu. Alguns de vocês vão chegar mais perto de Cristo do que eu. Não tem problema, isso é alegria para mim. Porque eu sei que o que vocês vão me ensinar é maior do que eu hoje já sei. Eu tenho essa esperança. Eu espero isso. E Deus vai abençoar esse pequeno rebanho. Desde que fiquemos firmes na doutrina dos apóstolos. O dia que nós abandonarmos as Escrituras, pode fechar a porta. Vamos fazer qualquer outra coisa, porque aí a palavra de Deus, não tendo mais a palavra, não existe mais igreja. Cristo não vai ser mais glorificado. Você vai adorar o quê? Vai adorar o que não conhece? Não dá. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que nos ensina coisas preciosas. Agora eu peço por mim e pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, que todos nós possamos trazer essa palavra para o nosso coração e vivermos essa verdade com o objetivo de crescermos espiritualmente, com o objetivo de negarmos aquilo que é falsa doutrina, com o objetivo também de sermos úteis no corpo de Cristo, para a edificação desse pequeno rebanho. Ajuda a mim e aos meus irmãos e irmãs a nós crescermos, a ponto de nós sermos mais parecidos com Cristo, sermos menos parecidos com nós mesmos, e assim podermos ser úteis para a edificação dessa igreja e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.